Naquele momento, Tim e seus dois colegas de quarto estavam voltando de sua primeira viagem, desde que se mudaram para o leste no último mês de maio, para passar o Natal em casa. Tim me tranquilizou na noite anterior dizendo: "Não se preocupe, mãe, a gente vai sair amanhã de madrugada e ir direto para casa. Nós vamos ficar bem. Filhos, eles fazem coisas loucas." Sob condições normais, imaginei que uma viagem de Connecticut para Illinois levaria quase 18 horas. Mas o tempo frio havia ficado tão perigoso que o rádio noticiava que não era uma boa ideia se aventurar a sair de casa, nem por alguns minutos. E não tínhamos notícias dos meninos. Eu estava aflita e a imagem deles em uma estrada deserta veio à minha mente. E se eles tiveram problemas com o carro ou se perderam? E se haviam se atrasado? Por que Tim não telefonou? Eu andava inquieta de um lado para o outro e fiz aquela oração rápida que toda mãe conhece: Deus, envie alguém para ajudá-los. Naquele momento, como fiquei sabendo mais tarde, os três haviam parado rapidamente em Fort Wayne, em Indiana, para deixar Dom na casa de sua família. O bom senso sugeria que Tim e Jim passassem o restante da noite lá e continuassem a viagem pela manhã. Mas quando é que o bom senso convence jovens adultos invencíveis? Faltavam apenas 4 horas de carro para chegarem em casa. E mesmo sendo a noite mais fria na história do meio-oeste e as rodovias estivessem cobertas de neve e desertas, os dois colocaram o pé na estrada novamente. Eles viajaram apenas alguns quilômetros em uma estrada secundária que dava acesso à rodovia de Indiana quando perceberam que o motor do carro parecia lento, balançando de modo irregular e morrendo quando chegava aos 15 km ou 25 km por hora. Tim deu um olhar inquieto para Jim. Enquanto isso, o locutor no rádio enfatizava: "Não, repito, não se aventurem a sair de casa hoje à noite, colegas. Há uma sensação térmica recorde de 27 graus negativos, o que significa que a pele exposta irá congelar em menos de 1 minuto." Nesse momento, o carro correu de repente, começou a dar trancos e diminuiu a velocidade novamente. Jim falou no meio da escuridão: "Tim, a gente não vai parar aqui, vai?" Tim respondeu com firmeza, enquanto pisava no acelerador: "A gente não pode. Nós morreríamos com certeza." Mas, em vez de ganhar velocidade, o motor deu um estouro, fazendo barulho e ficando lento outra vez. A cerca de 1,5 km, no início de uma pequena descida, o carro foi se arrastando até parar de vez. Apavorados, Tim e Jim olharam um para o outro dentro do carro escuro. Eles podiam olhar pelos campos em todas as direções, mas, por incrível que pareça, o carro deles era o único à vista. Pela primeira vez, eles se depararam com o fato de que estavam no meio de um grande perigo. Carros não passavam pela estrada, não havia nenhum abrigo pela frente, nem mesmo a luz de uma casa brilhava à distância. Era como se eles tivessem pousado em um planeta diferente, coberto de neve. E o frio era terrível e inacreditável. Nunca na vida Tim havia sentido algo tão intenso. Eles não podiam correr para pedir ajuda, ele sabia disso agora, com certeza. Ele e Jim eram jovens e fortes, mas, mesmo que houvesse algum abrigo a uma pequena distância dali, eles não conseguiriam sobreviver. A temperatura iria matá-los em questão de minutos. Jim murmurou, olhando para todos os lados: "Vai aparecer alguém logo, tem que aparecer." "Eu não acho não," Tim disse. "Você ouviu o rádio? Todo mundo está dentro de casa hoje à noite, menos a gente." Jim perguntou: "E aí, o que a gente vai fazer?" Tim respondeu: "Sei lá." Tim tentou dar partida no carro novamente, mas, no silêncio, a chave de ignição fez um ruído em vão. O frio, que era de congelar os ossos, começava a entrar no carro, e seus pés já estavam ficando dormentes. Ele orou: "Bom Deus, só o Senhor pode ajudar a gente agora." Parecia impossível ficar acordado por muito mais tempo. Então, como se já tivessem entrado em um sonho, eles viram faróis piscando lá atrás, à esquerda do carro. Mas aquilo era impossível.
pois eles não viram 2 pontos de luz vindo à distância, não havia esperança de alguém se aproximando. De onde veio aquele carro? Será que eles já tinham morrido e estavam vendo coisas? Não. Milagrosamente, alguém estava batendo na janela do lado do motorista. Um homem estranho estava perguntando: precisa ser rebocado? Descrentes, eles ouviram um homem do lado de fora, que falava alto para ser ouvido pelos rapazes dentro do carro. Parecia não ser possível o que estava acontecendo, mas era verdade. Por incrível que pudesse parecer, o homem que apareceu para socorrê-los estava dirigindo um guincho. Entre assustados e desconfiados, os rapazes responderam: sim, sim, obrigado. O homem estranho e Tim trocaram ideias rapidamente, enquanto aquele motorista, sem dizer mais nenhuma palavra, foi buscar as correntes no seu guincho e as prendeu na frente do carro dos rapazes. Se não houvesse oficinas abertas naquela hora, eles pediriam que ele os levasse de volta à casa de Dom, onde poderiam passar o resto da noite. Bem agasalhado e com um casaco com capuz e um cachecol até a altura dos olhos, aquele homem estranho concordou com a cabeça com o pedido deles, mas não disse mais nada. Eles perceberam que aquele homem estava calmo quando ele entrou no caminhão, aparentemente tranquilo com a situação de vida ou morte em que se encontrava. Tim pensou: o estranho é que ele não está fazendo perguntas para a gente nem está explicando de onde veio ou como conseguiu se aproximar sem que a gente o visse. Tim também não percebeu nenhuma letra do lado do caminhão, o que era bastante incomum, já que esse homem tinha um guincho. Era de se esperar que apresentasse o nome da empresa em que ele trabalhava. E Tim continuava pensando sobre a conta que o homem iria cobrar. Vou ter que pegar dinheiro emprestado com o Dom ou com o pai dele para pagar esse homem. Mas Tim estava cansado do pesadelo e pouco a pouco, ao encostar a cabeça no assento do carro, seus pensamentos desapareceram pois ele já estava sonolento. Eles passaram por 2 oficinas fechadas e pararam em um telefone público para avisar seu amigo Dom, e logo voltaram a passar com o carro rebocado pelo bairro familiar de Fort Wayne. Fazia silêncio e há muito tempo que as luzes de Natal estavam apagadas e as famílias dormindo. A rua de Dom ainda parecia ser a rua mais acolhedora em que eles já haviam estado. O homem enigmático manobrou com cuidado, na rua sem saída e parou em frente à casa de Dom. Congelados, Tim e Jim correram para a porta lateral onde Dom já estava à espera e então entraram na bendita cozinha quente, finalmente sãos e salvos. Dom entrou na cozinha com os rapazes e fechou a porta, evitando que a rajada de vento frio entrasse. Em seguida ele perguntou, se dirigindo ao Tim: mas o que foi que aconteceu com vocês? Mas antes de responder, Tim foi logo falando sobre o pagamento do homem que os tinha levado até lá. Dom: preciso pagar o motorista do guincho. Preciso de dinheiro emprestado. Só um minuto, disse Dom indo olhar na janela. Não vejo nenhum guincho lá fora, exclamou. Tim e Jim viraram-se. Inacreditável! Ali, estacionado junto à calçada, estava somente o carro de Tim. Os rapazes perceberam também que não houve nenhum som de correntes sendo soltas, nenhum som de porta batendo, nenhum barulho de motor de carro indo embora. Também perceberam que não havia nenhuma conta para Tim pagar, nenhum recibo para assinar, nenhum adeus ou nenhum obrigado